Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez por aqui para compartilharmos nosso devocional para toda a família. Estamos falando neste mês de julho sobre princípios que nos fazem vencer. E na oportunidade de hoje, quero compartilhar com você um texto de Salmos 4, verso 8, que diz assim: Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Hoje eu quero falar sobre o princípio da segurança em Deus. A inquietação do ímpio e o sono de um justo. Davi está sendo perseguido pelo seu próprio filho. O contexto do Salmo de número 3 continua no Salmo de número 4. Mas Davi está em paz. Uma conspiração foi armada contra ele para lhe tirar a vida e tornar-lhe fragilizado por aquela circunstância. O intuito, tomar o seu trono. Mas Davi, apesar de tudo, está em paz. Ele precisou fugir para o deserto, como nós dissemos anteriormente, de noite, descalço, com o rosto banhado em lágrimas e coberto com um manto, mas está em paz. Davi caminha pelo vale, Davi sobe o monte e Davi desce para o deserto. Líderes que acompanharam Davi por longos anos se voltaram contra ele, assim como a maioria do povo, desejando que o seu filho reinasse em seu lugar. Mas ele está em paz. Essa é a paz, meus irmãos, que excede todo entendimento. E Davi sabe o que significa ter paz no vale, no deserto. Spurgeon diz que quem tem sobre si as asas do Altíssimo não precisa de proteção, visto que a proteção do Senhor é melhor do que todas as trancas e ferrolhos de ferro. Então eu quero, nesta manhã, trazer para a sua vida alguns pontos importantes dessa reflexão. E eu espero que você seja grandemente edificado por isso. Primeiro eu quero comentar com você sobre a inquietação do ímpio. E aqui cabe uma pergunta fundamental: quem é esse ímpio? O ímpio é aquele que não conhece a justiça de Deus. O ímpio é aquele que não conhece a Deus e que não anda segundo os seus preceitos e segundo a sua palavra. O ímpio é aquele que não observa os princípios da Sagrada Escritura para ter nisso a vida eterna e ter nos princípios da Sagrada Escritura o cuidado de Deus sobre a sua vida. A inquietação daquele que se afasta da justiça ou vive longe da justiça de Deus nasce justamente da falta de um fundamento sólido para a sua vida. Mateus capítulo 7, verso 24, Jesus está falando a respeito daqueles que ouvem a sua palavra e a colocam em prática. E ele diz assim: aquele que ouve as minhas palavras e as coloca em prática, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que construiu a sua casa ou edificou a sua casa sobre a rocha. Porque vindo o vento, a tempestade, os mares bateram contra ela, mas não a puderam derrubar, porque o seu fundamento era sólido. Assim é a vida do justo, mas a vida do ímpio, Jesus diz e prossegue dizendo no capítulo de número 7 ainda, a partir do verso 25, que é semelhante ao homem imprudente, que ouviu as palavras do Senhor,
mas não as colocou em prática. Este é como aquele que constrói a sua casa sobre areia, sem um fundamento sólido. Sem a devida confiança em Deus, meus irmãos, a segurança humana, ela vai depender inteiramente de fatores estáveis, como o controle sobre as outras pessoas, como o acúmulo de bens, sucesso, força militar. Quantas pessoas você conhece que vivem na dependência desses fatores estáveis? Deixa aí no comentário para nós. Deixa aí no comentário quantas pessoas você já se deparou durante a sua vida que confiam em fatores instáveis. Elas confiam mais no seu poder aquisitivo, elas confiam mais no domínio ou no controle que elas exercem sobre outras pessoas. Elas confiam mais no sucesso desse mundo, nos holofotes, nas forças de segurança, forças militares. Deixa aí nos comentários quantas pessoas você conhece que vivem dessa maneira. No verso 7, Davi faz uma alusão à alegria daqueles que celebram quando suas ceifas e seus vinhos se multiplicam. Isso retrata uma felicidade real, mas ela é frágil e momentânea, porque ela depende de circunstâncias momentâneas. Quando colheitas falham, quando o poder político oscila, a mente do ímpio é tomada pela ansiedade, pela desconfiança, pela insônia, pois ele sabe que o chão sob seus pés pode subir a qualquer momento. Você conhece alguém que está vivendo esta sensação hoje, do chão sumindo sob os seus pés a qualquer momento? Deixe aí nos comentários. A segunda coisa que eu quero pensar com os irmãos, com você que me ouve aí do outro lado, é a respeito do sono do justo. Se por um lado nós temos a inquietude do ímpio, por outro lado nós temos o sono do justo. A expressão logo pego no sono ou logo adormeço revela uma coisa que acontece quase que instantaneamente. É como se Davi estivesse retratando que ele deita-se e ele dorme rapidamente. Não tem dificuldades em adormecer. Isso revela a ausência da ruminação mental, que é a mente ficar vagueando nos problemas, nas situações. Você conhece pessoas que deitam-se e ficam pensando em problemas? Ficam pensando em situações adversas e contrárias e não conseguem pegar no sono? Você conhece pessoas que tomam remédio controlado, mas elas deitam, mesmo após ter tomado remédio, e não conseguem dormir. E ficam ali ruminando mentalmente as situações, as coisas, problemas do passado, problemas para o futuro, não conseguem dormir. Não conseguem adormecer logo, mas ficam ali, rolando na cama para lá e para cá, preocupadas, atônitas, desconfortáveis, não há descanso. Você conhece pessoas assim? Comente a respeito aí, para nós sabermos e podermos orar. Se a sua vida está rumando para isso, para uma ruminação mental, ao invés de logo adormecer, você precisa urgentemente olhar para este princípio, o princípio do sono do justo. Essa ruminação mental chega às vezes a assaltar a madrugada de pessoas. Mas isso é o efeito de quem ainda carrega o mundo nas costas. John Bunyan, quando ele escreve o livro O Peregrino, ele nos traz essa ideia. Aquele que carrega
o peso do mundo nas costas. Jesus, porém, em Mateus capítulo 11, verso 28, ele diz: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Meu irmão, minha irmã, ouça isso da parte de Deus para a sua vida. Há descanso, há alívio para a sua alma, há descanso e alívio para a sua vida. E onde está isso, pastor? Escondido em Cristo Jesus. E o que você precisa fazer? Confiar em Cristo. Entregar a sua vida a Cristo. Entregar os seus dias a Cristo. Pare de carregar o peso do mundo nas costas. Pare de carregar o peso dos problemas, das aflições, das angústias nas costas. Você não chegará a lugar nenhum. Você não conseguirá vencer tudo neste mundo se você quiser lutar sozinho contra tudo. Você precisa de Jesus. Você precisa ter a atitude do justo. Mas para isso você precisa conhecê-lo. Para isso você precisa se entregar a ele inteiramente. Para isso você precisa tirar as mãos do leme, tirar as mãos do controle e entregar ao Senhor. E dizer ao Senhor: Senhor, eu não posso controlar a minha vida. E estes pensamentos que assaltam e que me privam, muitas das vezes até de dormir tranquilamente, Senhor, eu quero que o Senhor cuide de tudo isso para mim. Eu quero que o Senhor cuide da minha vida, eu quero que o Senhor me guarde, eu quero que o Senhor me conduza a partir de hoje, que a sua palavra seja a minha bússola moral e espiritual. Veja bem, justiça não significa aqui, meus irmãos, uma perfeição moral absoluta. O justo não é perfeito de maneira absoluta. Mas ele tem uma postura de integridade, e acima de tudo, ele refugia-se em Deus, que é justo. Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no momento da angústia. Entregar a situação a Deus é uma outra atitude que permite transferir o controle das minhas mãos, alguém que não pode fazer nada a respeito, e colocar nas mãos de Deus, aquele que tem todo o controle, está sentado sobre o trono, tem poder para realizar muito mais daquilo que pedimos ou que pensamos. Quando você abre mão do controle, o seu sono deixa de se tornar um peso e torna-se um ato de fé. E você descansa no Senhor. Eu sou limitado. Eu preciso parar. Eu preciso descansar, mas aquele que me guarda não dorme. Aquele que me guarda não para, ele não se cansa, ele não se detém, ele não se abala, ele não se estremece. Mas ele está em todo o tempo com o domínio em suas mãos. E a terceira coisa que eu quero pensar a respeito com você é a solitude em Deus. Davi reconhece, nem palácio, nem valentes ou estratégias militares podem garantir a sua segurança naquele momento. Que a grande verdade, meus irmãos, é que no deserto, ou nós estamos sós, ou nós estamos com Deus. Dificilmente alguém irá com você para o deserto, mas todas as vezes você irá sozinho ou irá com Deus. Isso vai depender das escolhas que você fizer em relação a quem você está colocando a sua confiança ou em quem você está colocando a sua confiança. A verdadeira segurança é atributo do Senhor. Quando o ser humano compreende que a sua vida está guardada
pelo Criador, o medo do amanhã perde o poder de roubar o descanso do presente. Você se sente ameaçado? Você se sente perseguido? Você se sente que tem lutado demais, tem lutado muito e parece que não tem conseguido vencer? Deixa aí nos comentários para nós orarmos pela sua vida. Compartilhe as suas fragilidades. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Mas mais do que isso, você precisa compreender que somente Deus pode lhe dar a segurança que você precisa. Nem reinos, nem poderes, nem palácios, nem estratégias, nem todo o dinheiro do mundo pode oferecer a segurança que está em Deus. Medite sobre isso nesse dia. Eu quero orar com você. Feche teus olhos aí onde você está e vamos juntos nessa manhã orar. Eu quero pedir a Deus pela sua vida, para que você encontre a segurança e a paz que excede todo o entendimento. Vamos orar. Grande Deus, eu uno a minha fé agora, a fé deste irmão, dessa irmã que me ouve do outro lado. E eu quero, Senhor, rogar a Ti nessa manhã. Eu quero pedir a Ti nessa manhã. Que, Pai, este irmão, esta irmã, essa pessoa possa conhecer a solitude que só encontramos no Senhor. Não há outro que se assemelhe a Ti, ó Deus. Não há outro tão grande, tão poderoso quanto o Senhor, ó Deus. Somente o Senhor é quem conhece as nossas fragilidades, somente o Senhor é quem conhece as nossas necessidades, as nossas fraquezas, e é somente o Senhor que pode nos ajudar nos nossos problemas, nas nossas questões. É somente o Senhor que pode nos dar o descanso dos justos. É somente o Senhor que nos pode tornar justos, é somente o Senhor que nos pode dar livramento, é somente o Senhor que nos pode salvar. Pai, estamos cansados de lutar por nós mesmos. Estamos cansados de lutar com as nossas próprias mãos. Não queremos mais depender da força do nosso braço. Não queremos mais, Senhor, nos amparar e nos estribar no nosso próprio coração ou no nosso próprio entendimento. Mas nós queremos, a partir de hoje, Senhor, confiar segundo a sua palavra, entender segundo as suas verdades santas, benditas. Queremos colocar as nossas vidas, Senhor, aleluia, diante das suas mãos, colocar as nossas vidas em tuas mãos, para que o Senhor cuide de nós, para que o Senhor nos guarde, para que o Senhor nos livre no deserto, para que o Senhor nos dê paz no vale, Senhor. Eu te peço nesta manhã, em nome de Jesus, traga paz para a alma deste irmão, desta irmã, traga, Senhor, o sono do justo sobre essa vida. Deus, repreenda, Senhor, todo pensamento mal, repreenda todo sentimento mal, Senhor, de perca, de derrota, de preocupação, Senhor, de angústia, de ansiedade, de depressão, em nome de Jesus. Lança fora, Senhor, tudo isso. Eu quero clamar ao Senhor. Nos dê livramento, Pai. Cuida de nós. Cuida dos teus filhos que me ouvem, que estão comigo fazendo esses devocionais, e que nós possamos, Senhor, tomar posse desses princípios que nos farão vencer com certeza. Eu te agradeço e oro tudo isso em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém, amém e amém. Glória a Deus pela sua vida. Forte abraço, que Deus o abençoe nesse dia. Continue meditando e deixe aí nos comentários se essa palavra está te edificando de alguma maneira. Um abraço, Deus abençoe e até a próxima.